Bom, beleza. Nossa, trava demais. Mais outro professor teve problema no Teams. Tava perguntando aqui também não tava muito bom, teve problema na série, mas vamos lá. Nunca desistiremos e faremos nossa aula até o final aqui. Beleza? Eu estava falando para vocês dos termos técnicos de finanças. Eu vou falar no passo a passo, como eu estava falando, para que vocês entendam. A tentativa é igual àquelas contas que eu mostrei na semana passada. Fazendo passo a passo, né, para tentar fazer com que as pessoas entendam, os alunos entendam. Isso é o importante, é vocês entenderem, tá? Então, vamos lá, continuando. A gente falava de lucro, né? Porque tem aquela compreensão, né, do dia a dia, que a gente tem das coisas, aquela compreensão popular das coisas, né? Aquela compreensão popular. Quando a gente vai para a aula técnica, a gente desmistifica muito aquelas impressões que a gente tem do dia a dia de muitas coisas. A aula técnica ela nos permite, a aula técnica ela nos permite, né, acertar os conhecimentos. Uma das coisas que a gente tem em mente de maneira errada é lucro. Porque quando vem na nossa mente lucro, para a maioria das pessoas que não estão envolvidas com curso técnico, já sabe, bom, lucro é aquilo, né, que a pessoa, a dona do negócio, o proprietário do negócio tem. O lucro é do dono do negócio. Então ele vendeu, sei lá, e gerou a mais daquilo que ele investiu. Então o lucro é do dono da empresa, é do dono do negócio. Não, o lucro não é todo do dono do negócio. O lucro, ele vai ser distribuído em algumas reservas, algumas partes. Uma parte que corresponde ao dono da empresa é chamado de dividendos. Dividendos é a parte do lucro que corresponde ao dono da empresa, só os dividendos. Então, o lucro não é todo dele. Até mesmo porque empresas grandes têm lucros absurdos. Aí você pode ser estranho na sua cabeça, talvez tentar entender, né? Porque a gente confunde a figura do dono com a própria empresa. Mas não. Para a lei, não. Para a lei, são pessoas e pessoas diferentes. Empresa, pessoa jurídica. Pessoa, quer dizer, tem personalidade jurídica. Tem direitos e deveres. E aí tem o sócio, dono, pessoa física, com personalidade civil, com direitos e deveres. Os dois são pessoas dentro da sociedade. Logo, o sócio, a empresa ela é regida, né, pelo Código Civil. Então, várias coisas estão definidas lá, inclusive o lucro. Então, o lucro não é todo sócio, apenas uma parte chamada dividendos, porque o lucro tem outras divisões. Uma parte do lucro é dividida para fazer um reinvestimento, porque a empresa ela quer crescer, ela não quer continuar daquele tamanho, não é a intenção é crescer. Então, precisa reinvestir, investir mais. Sei lá, ampliar o espaço físico, comprar mais matéria-prima, maquinário, contratar mais pessoas, e é com o próprio dinheiro dela, o excedente, é o lucro. Vai ter uma parte que é para reinvestimento. Tem uma parte do lucro reservada para pagamentos de impostos futuramente. Tem uma parte do lucro reservada para... não se sabe ainda o que vai fazer com aquela parte do lucro. Tá? E aí existe isso também. Existe uma reserva do lucro que ainda se vai se tomar uma decisão futura do que vai fazer com aquela reserva. Então, o lucro é dividido em algumas reservas, distribuído de algumas formas. Não é todo do dono. O dono vai se apropriar o excedente do capital, todo o lucro é do dono. Não, não é assim que funciona. Tá bom? Então, a parcela de lucros são distribuídas aos proprietários, né? É uma fonte adicional aos recursos próprios da empresa. Tanto é que no balanço patrimonial, tá? No balanço patrimonial, todos os valores que correspondem ao sócio, o balanço patrimonial, vocês podem ver que sempre no balanço patrimonial, ele não é constituído apenas de um valor, só o capital que ele investiu, né? O balanço patrimonial ele tem capital que foi investido, como nesse balanço aqui, mas também tem é, é, mas também tem os excedentes, ou ao contrário, porque o capital do proprietário ele pode ceder, ele pode se tornar mais capital, ou ele pode reduzir também se o cara operar mal, né, o seu capital. Então, o lucro, a capital o patrimônio líquido, a parte do valor que está colocado na empresa, faz parte do sócio, e lá a gente vai ver também os lucros, tá bom?
Para fins de entendimento também, quando você abre uma empresa, estou falando de capital, e aí existe uma tabela, vocês fizeram um plano de negócio, vocês sabem que é distribuído valores que cada sócio coloca na empresa, tem uma tabela, o nome do sócio na planilha, o valor que ele colocou, isso corresponde a uma porcentagem do capital total e beleza. Mas assim, não necessariamente o capital da uma empresa ela é composto somente por dinheiro, tá bom? Então pode ser que vão montar algum tipo de negócio que é um tipo de negócio que um sócio tem algum maquinário referente àquele negócio, tá? Então, o que acontece? Então, o sócio ele coloca o maquinário e é avaliado o valor do maquinário e é colocado em valor no capital social. Outro, ele tem a instalação física, que é o espaço físico, o prédio onde vai ser o negócio. É a instalação física que ele coloca como capital. Então, vai ser avaliado em valor e vai ser colocado no documento, naquela planilha, tá? O valor desse imóvel. Então, o capital, ele não necessariamente precisa ser composto só por dinheiro, cédula, espécie, moeda, tá? Pode ser também em forma de outros valores, como eu falei para vocês, e até crédito recebido, concedido e tal. Isso também faz parte aí do, né, capital aí da empresa. Você que já falei que foi os caixas, né? Os caixas é um exemplo de disponibilidade que a empresa tem para poder usar o capital, ou no caixa ou no banco. Parece ser confuso, mas não, as empresas têm os dois, vocês podem olhar os balanços patrimoniais. As empresas SA, que são sociedade anônima, elas são obrigadas a disponibilizar jornal de grande circulação seus relatórios principais contábeis. Entre eles aí, né, o balanço patrimonial. E se você pesquisar agora o balanço patrimonial aí na internet, faça isso como atividade aí no seu, né, aí no seu celular, no seu computador, você vai ver, vai aparecer o balanço patrimonial real de algumas empresas e você vai ver que todas elas vão ter disponibilidades. E se você olhar com mais detalhe disponibilidades, vai ser esse termo técnico, disponibilidades. Você vai ver que em disponibilidade vai ter os dois nomes: caixa, que é dinheiro em espécie disponível que a empresa tem para usar, e vai ter bancos. Aí você fala, mas as transações só acontecem assim, professor, mas ela tem bancos e caixa. Bancos são as transações, recebimentos, pagamentos, tudo via bancária, né? Tudo via bancária, beleza? Então tá certo. Então aqui exemplo, né, de exemplo de movimentação financeira. Bom, professor, você está falando sempre de fluxo, né? Fluxo, ou seja, do movimento de dinheiro. A gente tem que compreender do começo da aula, a questão é, a gente precisa compreender as principais movimentações, os principais fluxos de fundos, os principais fluxos do dinheiro dentro da empresa, para poder, então, compreender a sua gestão financeira, né, poder tomar decisões assertivas, tá? Então, existem fluxos diversos. Os fluxos que eu falei estão, né, relacionados a dinheiros, existência de dinheiro direto, ou seja, disponibilidade, mas existem outros tipos de fluxos que acontecem que não necessariamente são disponibilidade, são dinheiros ali disponíveis, né? Alguns exemplos estão descritos aí nesse slide. Por exemplo, de outros fluxos financeiros que a empresa né, tem, que acontece dentro da empresa que não necessariamente está relacionado com a disponibilidade, ou seja, com o capital. Crédito obtido e concedido, que implica uma movimentação futura de numerário. Então, o crédito obtido é quando, eu dei o exemplo lá no começo da aula, quando você, por exemplo, precisa comprar uma matéria-prima a prazo. Então, você comprou uma matéria-prima a prazo, isso é um crédito obtido. Ou quando você pega um empréstimo no banco. Você pegou um empréstimo no banco, é um crédito obtido. Por que isso envolve movimentação futura de numerário? Numerário é dinheiro, né? Vamos ver aqui, ó. Coloquei a descrição de numerário, que é um outro nome técnico. Apareceu ali, eu voltei aqui para mostrar para vocês. A descrição de um outro termo técnico que a gente também vai acabar usando bastante. Então, é bom
aqui quando ele aparece já exemplificar para vocês, não é isso? Então, tem aqui numerário, olha lá, dinheiro em espécie, sob qualquer forma sob qualquer forma das formas que ele se apresente, dinheiro vivo. Então, numerário é dinheiro disponível. Então, o crédito obtido, quer dizer, quando você comprar algo a prazo ou pega empréstimo para pagar depois, ele também faz parte do fluxo. Ah, mas eu não movimentei, mas futuramente você vai ter que pagar. E o crédito concedido é ao contrário, porque, como eu falei, a gente sabe, as organizações elas precisam também comercializar a prazo. Só vender à vista não dá, porque nem todo mundo vai ter dinheiro para vender à vista e vai limitar o mercado. Então, quando as empresas também vendem ou emprestam para receber futuramente, ainda não aconteceu a movimentação do dinheiro. A movimentação de numerário é futura, mas vai acontecer. Então, isso representa um fluxo, um movimento futuro de dinheiro, tá? Outra coisa que não é necessariamente a disponibilidade, mas também representa um fluxo, é a apuração dos custos dos produtos fabricados. Isso. Todo produto fabricado e tem que ser apurado o custo, porque uma das lógicas da formação de preço é você conhecer o custo, né? O preço tem uma lógica. O preço deve cobrir os custos que teve para a produção. Se algo custou R$ 1, se você para você produzir uma caneta, o custo total foi R$ 1, você tem que conhecer esse custo, porque quando você for vender, você tem que vender a mais que R$ 1. Porque senão, se você vender a menos, você tem prejuízo. Se você vender o mesmo valor do custo, você não ganha nada. Então, a lógica é você vender a mais. Esse a mais é o excedente, é o lucro. Então, só tem um jeito de saber o custo, que é apurar, tá? Então, quando você está apurando o custo, tá? Também está fazendo um fluxo de movimento, porque o custo a empresa pagou. Custo é todo o gasto que a empresa tem na produção, tá? O gasto está envolvido com produção, então isso é custo. Então é um fluxo de saída. A empresa está, né, tá perdendo capital. Então é um fluxo, é um movimento de fundos, de saída de dinheiro. Tá? A apropriação ao resultado do período de receitas e despesas, de acordo com o regime de competência. Então, é quando você faz aquele relatório contábil, DRE, a demonstração do resultado do exercício, é um fluxo de entrada e de saída. Ao mesmo tempo, pode ser de entrada e de saída, porque quando você está apurando custos, despesa, por exemplo, você está apurando as movimentações de saída que teve de dinheiro da empresa. E se de repente nesse relatório final você tem um saldo positivo, vai ter sido lucro, que é o valor que vai entrar para a empresa. Então, também essa apropriação dos resultados do período de receitas e despesas né, não é uma disponibilidade, porque isso acontece depois, mas representa o fluxo, tá? A tributação do imposto de renda, distribuição dos dividendos, retenção do lucro remanescente, tudo isso são exemplos de fluxo de movimento de dinheiro, né? Tributação do imposto de renda, porque a empresa paga, sai dinheiro. Distribuição dos dividendos, a empresa paga para o sócio uma parte do lucro que corresponde a ele. Retenção do lucro remanescente, aquela parcela do lucro que ainda não se sabe o que vai fazer. Esse é o termo técnico, lucro remanescente. Então, tudo isso representa fluxo, movimento do capital da empresa. Bom, funções financeiras. Cabe à função financeira levantamento e alocação de recursos. Levantamento é estudar o mercado, verificar onde estão esses recursos. A gente está falando tudo, do começo eu falei, tudo que a empresa faz, a gente sabe disso, está relacionado ao dinheiro, porque ela tem que comprar. Tudo ela tem que pagar. Tá? Então, mas a empresa, o gestor financeiro ainda faz isso aleatoriamente. Ele faz, vamos fazer uma analogia, parecido comigo ou com você quando queremos comprar algo, tá? Por exemplo, eu que vocês sabem que eu tenho bastante filho, eu preciso, né, comprar tênis para todos. Todos querem ser tratados com igualdade. E eu quero dar o melhor para eles. Então, para mim poder atender essa necessidade, quando eu vou comprar um tênis, eu pesquiso na internet, várias lojas e tal, e para mim entender qual é a lógica que eu posso comprar um tênis com melhor qualidade, que o preço seja mais em conta, que eu consiga comprar para todos, né? Então, as empresas, quando elas vão a mesma coisa. Quando elas precisam fazer empréstimos em bancos, por exemplo, elas vão fazer
um levantamento das instituições financeiras, estudar suas taxas de juros, verificar qual é o valor máximo que ela consegue pegar em cada um, qual é o prazo concedido. Quando é fornecedor de matéria-prima, de produtos para revenda, de componentes de produção, a mesma coisa. A empresa levanta as empresas que têm esses itens, componentes de produção, matéria-prima, negocia uma relação de compra e venda. Vocês fizeram um exercício para que simula isso que é no valor presente, que tinha várias alternativas de compra, e aí ela está fazendo o que? Ela está fazendo levantamento para a alocação dos recursos. A alocação é quando você se apropria do recurso. Então, eu já estudei fornecedor A, B, C e D, tá? Então, eu fiz o levantamento. Aí, eu escolhi o fornecedor A porque está melhor para mim, em condição de taxa, prazo, preço e tudo. Então, a partir do momento que eu escolho o fornecedor, eu aloquei recursos, ou decidi qual banco eu vou pegar empréstimo. Então, quem faz isso? Né, é a administração financeira. Então, uma das funções dela é levantamento e alocação de recursos. Né? A função financeira cabe em duas tarefas básicas: obtenção dos recursos nas condições mais favoráveis possíveis. Deu o exemplo quando eu pesquiso os tênis para comprar para os meus filhos, e agora tem a Páscoa, o pessoal aí geral também vai pesquisar algo de Páscoa para comprar. Olha lá, o Vitor Max, né, tem um filhinho ou é uma filhinha, é um ou mais de um. Mas se for um ou mais de um, não só o Vitor Max, mas quem tem filho, sobrinho, neto, tá na época da Páscoa, né? A gente gosta de agradar ali a criançada. A gente vai achar uma solução de agradar a nossa criançada. E a gente vai acabar fazendo isso, né? E a gente vai acabar indo nessa lógica que a lógica das empresas é a lógica nossa. Claro que ela faz isso com mais técnica, com mais detalhes, né, mais apuradamente, porque ela movimenta milhões. Mas da mesma forma que eu e o Vitor Max, não estou falando que ele vai fazer isso, estou usando meu amigo Vitor Max aqui para a gente poder dar um exemplo. Como a mesma forma como eu e meu amigo Vitor Max aqui podemos analisar o mercado para verificar qual o melhor ovo de Páscoa que eu vou dar para o meu filho, ou conjunto de chocolates, ou uma cesta de chocolate, ou a melhor coisa que eu vou fazer com o meu filho nessa Páscoa, se eu for seguir essa cultura do chocolate. Né? A gente vai analisar várias propostas, vários locais, várias publicidades e vai decidir uma. Ou seja, é a mesma coisa que a empresa faz, a obtenção dos recursos nas condições mais favoráveis possíveis. Quando eu escolher o ovo de Páscoa para o meu filho, ou o chocolate que eu vou dar para eles, para os 12, eu vou escolher para mim, né, nas condições mais favoráveis possíveis, de preço, qualidade, e a empresa faz igual, quando ela vai selecionar uma outra instituição financeira para pegar empréstimo, um fornecedor para poder comprar os seus produtos e serviços que ela precisa para poder atender o seu mercado. Segundo, é a alocação eficiente desses recursos na empresa. A alocação eficiente talvez é uma maneira mais rápida de fazer isso, né? Analisando contratos. Vou dar um exemplo. A empresa ela pode comprar aleatoriamente esporádica e para a empresa, de maneira geral, compensar para ela quando ela acha um bom fornecedor e ela faz um contrato de fornecimento por um período. Porque o contrato ele garante aquelas condições, né, de preço, taxa de juros e tudo por período do contrato. Então a empresa faz um contrato de um ano. Independente do que acontecer no mercado, durante o ano vai se manter ali, né, aquelas cláusulas favoráveis contratuais. Tá? Então, então é um exemplo disso. A alocação eficiente desses recursos pode ser, por exemplo, a empresa decidir fazer um contrato permanente com os seus fornecedores para poder manter as vantagens ali competitivas de mercado. Levantamento de recursos. A primeira tarefa constitui na responsabilidade exclusiva da função financeira e envolve o suprimento dos fundos demandados pelas operações normais da empresa. Quer dizer, manter o capital de giro, manter o valor suficiente para investimento, manter valor em caixa. A administração financeira não pode deixar faltar, né, esses exemplos que eu dei em outros valores. A captação. Aí tem nossa, professor, que complexo. Captação de vultosas somas para investimentos em projetos com longos períodos de maturação. Quer dizer, cabe à empresa identificar as entidades financeiras que vão fazer empréstimo de grandes quantidades de valores financeiros, às vezes para patrocínio de algum de projetos. Projetos pode ser vários, né? Um projeto, por exemplo, exemplificando aqui, pode ser ampliação da organização, abertura de nova unidade, lançamento de novo produto, melhoria de imagem. Então, tem várias coisas que podem representar aí projeto para organização.
Levantamento e alocação dos recursos ainda. Quais são as fontes de recurso que a empresa tem à sua disposição? Tá? Recurso próprio, como já foi falado, que é o capital do próprio dono da empresa, aquele investimento inicial que os donos fazem, quando eles integralizam o capital, quando eles fazem reservas do lucro para reinvestimento, tá? Quando eles retêm o lucro e depois disponibilizam para a organização. Então, são recursos próprios. Recursos de terceiros, compromisso assumido com dívidas contraídas, empréstimos, compras feitas a prazo, créditos recebidos e assim por diante. Recursos permanentes são recursos da empresa. Então, isso dependeu do capital, mas ela comprou para operar. Então, a empresa ela não tem a intenção de desfazer de máquinas, equipamentos, ferramentas. Isso é para que ela produza, né? Para que ela exista, para que ela entregue a sua atividade principal. Então, isso é de propriedade da empresa, isso é recurso, tem um valor econômico. Então, recursos permanentes, tá? Recurso temporário. Recursos temporários são os valores que a empresa tem a receber de terceiros, são os direitos. Então, a empresa realizou vendas a prazo, ela tem que receber esses valores, comparado aos valores de maquinária, esses valores são de curto prazo. Então, esses recursos temporários, porque temporariamente ela tem para receber, logo mais ela recebe, são recursos que a empresa tem à sua disposição, recebendo esses recursos, esses direitos, ela tem como manter as suas atividades funcionando, tá? E recursos onerosos, recursos não onerosos. Talvez aqui um dos recursos onerosos que se tem realmente são recursos de terceiro financeiros, quando as empresas dela, né, captam aí capital financeiro de uma outra empresa, né? De uma outra empresa, então esses são recursos caros, tá? Bom, aí a decisão financeira aqui é fazer a adequação entre as fontes, né? Qual é a fonte mais barata, mas a mais barata ela tem o capital necessário e tal, qual é o momento adequado de recorrer a cada fonte para poder aplicar dentro da organização, tá? E aí também ficar atento, como eu falei, o recurso próprio, ele é do próprio dono da empresa, não dá tanta preocupação, mas capital de terceiro, sim. Então, o foco da empresa é tentar quitar suas dívidas no prazo ou antecipado, porque dá para fazer negociação, e evitar o endividamento. Então, né, ter uma relação entre prazos e custos, porque não atender no prazo é também aumentar os custos, tá? A alocação eficiente dos recursos, né, a aplicação mais adequada do dinheiro que a empresa pegou, é, é uma aplicação racional, quer dizer, cabe o tempo todo na utilização do capital, o gestor financeiro está pensando como ele vai usar isso. Isso pode ser em atividades simples, para exemplificar, vamos exemplificar com uma ação, e aí vão várias ações da empresa, inclusive daqui a pouco você até abrir, porque de repente, né, você tem um exemplo aí na tua empresa. A gente pode ser que a gente tenha um exemplo aí na empresa. Então, por exemplo, quando a empresa ela toma alguma medida para poder, é, quando a empresa toma alguma medida para poder fazer o uso mais eficiente do recurso financeiro, ela está aplicando essa medida aqui, né? Quando é, ela está tentando fazer a alocação eficiente do recurso. Exemplo, foi a ETEC, agora depois com a pandemia bagunçou tudo, mas a ETEC que tinha tomado a decisão de não ter mais copos descartáveis. Tudo bem, o foco é apresentado em uma parte pela gestão ambiental dos copos descartáveis e o descarte desses copos, por um lado. Mas, por outro, o foco é financeiro. Foi um pouco mais caro, mas a ETEC deu para cada professor, por exemplo, uma garrafinha, né, um squeeze para ter água, usar água e levar água para a sala de aula. Isso também orientou os alunos a ter o seu próprio squeeze, para também evitar que o aluno ficasse circulando, saindo da sala de aula, mas a grande questão é que com isso parou de comprar os copos descartáveis, porque já tem um justificativo, o professor tem sua garrafinha squeeze lá para colocar sua água, então não tem necessidade de comprar os copos descartáveis. Copo descartável é barato, mas imagina 500 e poucos professores sempre usando o tempo todo na sala, café, então acaba sendo um custo. E aí você acaba, quando fez essa quando a ITEC deu o squeeze foi um pouco mais caro que os copos inicialmente, mas deu para o professor e orientou, não vai ter mais copo descartável, depois de um tempo isso vira lucro. Então a gente vê isso de várias formas na organização, né?
A organização ela está sempre pensando em cortar custos. A gente vê isso às vezes de maneira negativa para o funcionário quando você vê o job rotation, né? Uma empresa, uma organização às vezes pega um funcionário e ele faz 3, 4 funções, às vezes funções de 2 ou 3 pessoas. É uma maneira negativa de se ver, mas a empresa, ela, no ponto de vista dela, está tentando otimizar recurso, gasta somente necessário, quando necessário, gastos que são justificáveis. Então, usar o dinheiro de maneira consciente, tá? Envolve constante busca da otimização do uso dos fundos para que seja alcançada a rentabilidade desejada. Rentabilidade é o retorno sobre o investimento. Vocês vão aprender a calcular isso daí, tá? E aí também preservando, além de ter a rentabilidade, que é o retorno sobre investimento, isso são os termos financeiros diferentes. Rentabilidade é o retorno sobre investimento, e a empresa, enquanto traz a rentabilidade desejada, ela precisa também gerar valor operacional para que todos os dias a empresa continue tendo capital de giro e funcionando, como eu falei no começo sobre capital de giro. Alguns de vocês aí têm algum exemplo de alguma ação que aconteceu dentro da tua empresa ou da empresa que você trabalhou ou trabalha que vai de encontro à redução, ao uso mais consciente do dinheiro por parte da empresa, a redução de custos, algum tipo de orientação que leva esse uso eficiente do dinheiro? Alguém aí tem algum exemplo? Eu pergunto assim tranquilamente, por quê? Porque é comum, inclusive, que as empresas tomem medida de redução de custos, né? E outras medidas também para que seja melhor utilizado o dinheiro. Alguém tem algum exemplo? Eu dei o exemplo do da ITEC, né? Para ilustrar aqui, da garrafinha squeeze para os professores e eliminação do uso dos copos descartáveis, eliminando automaticamente também esse gasto, esse custo, tá? E aí? Alguém tem algum exemplo? Aconteceu? Ah, na minha empresa aconteceu isso aqui. Professor, Ah, num local que eu trabalhei, eles compravam pra gente suco e café, açúcar, essas coisas. sim. Aí, com o tempo, eles passaram a não doar mais o reciclado, nem papelão, embalagem plástica, para os pessoal que passavam na rua, né? Nem, Uhum, eu trabalhando em São Paulo na época. E eles sim. pegavam essa reciclagem, vendiam e revertiam em café, suco, o que eles compravam Olha só, cara, que exemplo de máquina. ah, porque Excelente. tinha muito volume de papelão, embalagem plástica, então fazia um volume grande. Aí eles passaram a vender, com esse dinheiro eles revertiam no nosso café da tarde, ou quem entrasse para trabalhar no período da tarde, ou quem entrasse para trabalhar no período da manhã. Nossa, viu? Eli, se você e outra, parabéns, obrigado. É isso que eu tô falando. Então, isso né, uma tentativa, não, uma prática do uso eficiente do recurso financeiro. E eu vou te falar uma coisa, isso é bem comum. Se vocês observarem, vocês vão pensar, tem a ver com o exemplo que ele está dando, e tem outros lugares que estão fazendo algo parecido. Se vocês observarem, quando vocês entram em grandes supermercados, sei lá, em atacadões, por exemplo, vocês podem observar que está mais difícil, faz um certo tempo, a disponibilização de embalagem. Você até consegue, lógico, você falar com a pessoa, com o repositor que está lá e tal, você até consegue realmente caixa para você colocar suas compras, se você não quiser colocar na sacola e tudo. Mas o mercado já faz essa reserva, né? Teve um período atrás que eles não ligavam para isso, eles já fazem essa reserva, eles já guardam eles mesmos e fazem grandes quantidades lá no fundo e depois eles vendem, né? Porque é o que? É um dinheiro a mais. Tava conversando com um colega aí que trabalha, né, na frente de uma empresa grande, aí um professor, e ele deu exemplo que ele teve essa visão, mas no caso, lá eles jogam todos os materiais recicláveis, papelão, até latinha de refrigerante e tudo, e ele consegue fazer um valor X realmente lá para a empresa e também para a equipe, algo parecido com o que ele falou, né, reaproveitando o que antes ia para o lixo. Então, é um exemplo, isso aí é um exemplo de alocação eficiente do recurso, tá? Mais alguém tem alguma situação diferente aí para exemplificar com alguma coisa, para reduzir custo, para usar melhor o dinheiro? Aconteceu alguma coisa em alguma empresa de alguém aí parecido, que vai de encontro aqui a esse exemplo que nós estamos dando, falando sobre esse ponto? Eu vou dar mais um exemplo, professor. Por Por exemplo, favor. aqui a gente usa muita chapa de aço galvanizado. E antigamente a gente doava para os catadores, né? Sabia que a gente tinha essa sobra de material e a gente doava para eles também. Sim. É,
Agora a gente não faz mais isso, a gente pega, vende na reciclagem e o dinheiro a gente reverte em gasolina, ou até mesmo para o café, assim, né, do Olha horário aí. da manhã, ou então deixa para o churrasco deles no final de ano, faz um caixa para isso. Caramba, cara. Tá vendo? E, tudo, e dá pra fazer, né? Ele, tudo com esse dinheiro aí que antes nem utilizava, nem pensava nisso aí, né? Sim, era porque esse material ele é uma espécie como é que fala? Um aço, é um aço, né? Sim, Onde a gente fabrica os ramais, a gente fala ramal de tudo por onde corre o ar, né? sim. Você vai em shopping, em banco, você olha para cima, você vê aquelas tubulação gigante. Então, aquilo ali é feito com capa de aço. Aí tem muita sobra muito retalho. Então, quando vende na sucata, depende aí da quantidade que você leva. Aí Tá dá um certo. bom dinheiro até. Olha aí, tá vendo? Obrigado, Eli, pela sua contribuição. É isso aí. Então, beleza. Isso é um exemplo clássico aqui de, né, alocação eficiente dos recursos financeiros. Valeu, Eli. Obrigado. Bom, a gestão financeira, né, não tem como fugir. Ela acaba tendo todos dependem da gestão financeira da empresa, como eu falei lá no começo, porque todo departamento ele vai precisar de recurso financeiro para alguma coisa na sua operação. Existe um pedido oficial, liberação ou não pelo departamento financeiro. Então isso faz com que para que o gestor financeiro, que é um profissional racional, totalmente racional, né, ele não tem emotividade. Quando a gente falou de empreendedor lá atrás, a gente falou de um cara emotivo. Só que aqui eu tô falando de um gestor, um cara técnico que lida com números. Ele não é emotivo, tá? Ele é objetivo e lógico. Então, assim, para ele também tomar as decisões dele assertiva, já que todas as áreas precisam de recurso financeiro, precisam da finança, ele precisa conhecer, né, um pouco de cada área operacional, para que ele possa aprovar ou não aprovar quando há um pedido de uma área, né, de capital para fazer, colocar em prática algum projeto que aquela área tem específico. Só vou ter aqui, porque esses termos eu resolvi separar quando eles aparecerem, porque a gente vai trabalhar com eles sempre em finanças. Então, o que significa, né, professor, isso? Então, vou ter aqui no tema aqui, rentabilidade tem o significado. O que é rentabilidade? Porcentagem de retorno sobre o investimento e o rendimento. Então, você aplicou R$ 100, daqui a um ano, o seu negócio, seja ele qual for, você vende trufa, começou com R$ 100. Daqui a um ano, você tem 125. Então, a sua rentabilidade foi de 25%. Para exemplificar, a rentabilidade é a porcentagem de retorno sobre investimento. Tá? E aqui, impelir, né? Impelir é estimular o interesse por alguma coisa. A motivação impele o homem a alcançar o objetivo. Tá? Bom, ativos é aquilo que a empresa possui, já é dela, de propriedade da empresa, que pode ser físico ou pode ser numerário ou espécie, como os direitos a receber, tá? Então, alguns desses ativos são primordiais para a existência da empresa e suas operações, como eu falei, o caixa tem que existir. Se não houver caixa, né? Se não houver caixa, a empresa não funciona. Se for uma empresa de produção, ela vai ter que ter, ou de venda, ela vai ter que estoque é essencial. Se ela não tiver estoque, ela não vai existir, né? Mas, por exemplo, a empresa vai fazer parte do ativo dela investimentos, rendimento de investimento que ela tem em outra organização. Não é essencial. Se não é empresa do setor financeiro, isso não é essencial, tá? Então, tem alguns itens no ativo da empresa de ativos que são essenciais e outros pode estar ou não relacionados às suas operações,
Porque uma empresa, por exemplo, o SBT, uma empresa né, de televisão e tal, as atividades delas é umas, mas porém essa empresa, o SBT, ela pode ter investimento em ações de outras empresas no mercado. Então ela também tem ativos que não necessariamente está relacionado à sua atividade principal. O Silvio Santos também, com a SBT, com o SBT em si, ele pode ter o grupo Silvio Santos eles participam de negócios de mineração de ouro, por exemplo. E o SBT, enquanto empresa, tem uma porcentagem dessas ações também. Então, apesar de não ser da atividade principal, ele pode movimentar outros tipos de ativos, tá? O que a empresa possui nos seus ativos, no lado ativo né, do balanço, é tudo que é da propriedade da empresa, ela pode ter ativos que são classificados. Ah, professor, mas por que a gente vai perder tempo com esses termos técnicos? Não, não é perder tempo com esses termos técnicos. Isso fazem parte da área de finanças para a gente poder conseguir, com o termo técnico, desempenhar, desenvolver e entender o que vem, né, no decorrer das aulas. Então, aquilo que a empresa possui, ativo é o que a empresa possui. Ela tem alguns ativos que são classificados como ativos operacionais, tá? O ativos operacionais é tudo que faz parte da operação da empresa, tá? Então pode ser fixo, quer dizer, pode ser maquinários, equipamentos, ferramentas, são fixos porque não tem intenção de vender, e podem ser circulantes, como por exemplo, estoques são circulantes, porque o estoque a empresa compra e vende, compra e vende, compra e vende, então nunca tem o mesmo valor de estoque o tempo todo, ele está sempre mudando, ele circula o valor. Duplicatas a receber, porque que tem a ver com, sei lá, dívida a receber a curto prazo. Então, ela vende para o cliente, adquire esse direito de receber, o cliente paga. E outra coisa, ela vende para um cliente, tem 100 para receber, ela vende para outro, já tem 200 para receber, ela vende para outro, já tem 300. Então, é um valor que também não fica fixo, então é circulante. Tudo isso aí são circulante, né? Disponibilidades, que é o caixa e banco, é circulante, porque entra dinheiro no banco e no caixa, sai dinheiro do banco e do caixa, entra dinheiro no banco e no caixa, o dia todo é dessa forma que acontece. Então, é, também né, fazem parte, então, ativos operacionais fixo ou circulante, tá? Outros ativos de natureza operacional ou não, tá? Então, quando você analisa lá o balanço patrimonial da empresa, você vai ver alguns termos esquisitos ali, alguns termos diferentes no decorrer do relatório balanço patrimonial, tá? E aí você pode ouvir algum desses termos. Créditos diversos, porque a empresa, sei lá, investe em ações de várias empresas, né? E aí ela pode fazer isso, como eu falei agora, e ela tem isso daí para receber. A curto a longo prazo, participação societária em outras empresas, imóveis alugados a terceiros, determinadas aplicações financeiras. Bom, a empresa, ela é uma pessoa. Como nós, pessoa física, se nós tivermos dinheiro e quisermos investir o nosso dinheiro, né, de várias formas, em vários ativos financeiros, a gente pode. A empresa é uma pessoa jurídica, ela tem personalidade jurídica, ela tem personalidade, uma pessoa de direitos e deveres também. Então, ela pode também, com o capital dela, fazer o que ela quiser, investir em várias situações diferentes que não seja a atividade dela principal, e isso daí, né, ela possui, então é ativo, vai ficar do lado ativo do balanço patrimonial, é uma propriedade da empresa, então é considerado ativos de natureza, pode ser operacional ou não operacional. Dinheiro não é fácil, né? Aquela frase popular, e a gente vai levar aqui para o técnico. Dinheiro não nasce árvore. Então, o recurso que a empresa tem mais cuidado é com o seu capital,
né? Porque o capital ele é escasso. É escasso. A empresa precisa gerenciar ele de maneira adequada. Não é fácil conseguir empréstimo. Os empréstimos, os juros são caros. Não é fácil conseguir um bom fornecedor, para conseguir um bom contrato de fornecimento, com boas condições, é difícil, nem sempre se consegue. Tudo isso é capital. Então, e é difícil de encontrar, não em qualquer lugar. Então, todos os recursos que estão no ativo da empresa, seja ele estoque, tudo isso, de uma certa forma, no final, ele tem um valor econômico, um valor financeiro, é avaliado em dinheiro. Pode ser estoque, pode ser o valor disponível no caixa, pode ser as vendas já patrocinadas para cliente, aquele direito a receber, né? Tudo isso tem um custo. O custo é o custo de oportunidade. Vamos voltar, por exemplo, no estoque. O custo é o de oportunidade. Por exemplo, o estoque. Manter estoque é custo, porque eu já apliquei o dinheiro e o estoque está parado. Porém, existe um custo de não manter estoque, que é você ter a demanda, não ter os itens para produzir e você perder aquela parcela do mercado. Então, ter estoque ou o tamanho do estoque é uma decisão financeira que tem a ver com custo de oportunidade, né? O custo que eu vou ter para manter isso, qual é a oportunidade que vai me oferecer? A oportunidade melhor é manter estoque e garantir atendimento do cliente, a não falta, mas vou ter um custo mais elevado. Ou estoque mínimo, just in time, não manter em estoque até para chegar em tempo real e não ter o custo do estoque. Não tem fórmula certa. A área de gestão, eu sempre gosto de lembrar para os alunos, é como toda e qualquer área. Né? Quando a gente olha para a área de medicina, é fácil de entender. Quer dizer, não existe médico mágico. Tem médico experiente, mas não mágico. Ele precisa passar um exame, analisar, fazer o diagnóstico para poder tomar a decisão do remédio. Na área de direito, o advogado, ele manja pra caramba de lei, um advogado muito experiente, mas ele precisa ouvir o caso, ele precisa analisar o caso de acordo com a lei, e aí depois ele entender qual é o passo que eles vão tomar. É uma análise. Na gestão é a mesma coisa. Tá? E na financeira a mesma coisa. Então, assim, não existe conhecimento geral, mas não existe fórmula pronta. Então, o custo de oportunidade, custo-benefício, ele tem que ser, né, em cada momento tem que ser tomada decisão. E a decisão precisa ser mais assertiva possível, porque cada item financeiro precisa contribuir com um resultado maior de lucro, um lucro mais alto. O valor de dinheiro que se deixa em caixa, o valor de dinheiro que se deixa disponível para capital de giro, o valor que se faz de investimento, né? A porcentagem das vendas que se faz a prazo. Todas essas decisões, para cada organização, tem que ser assertiva com foco em qual vai trazer o maior resultado financeiro para a organização. Tipo de recurso, recurso que é caro para a empresa, tá? O recurso aplicado em estoque é um recurso oneroso, porque o estoque ele aumenta os custos. Que coisa distante da minha realidade, professor. Por que os estoques aumentam o custo? Você está falando isso desde o começo. Meu amigo, eu estou com o celular na mão. Este celular, ele me custou um valor X. Eu estou com ele na mão porque eu já paguei um valor por ele. Esse valor que eu paguei por esse celular, eu poderia ter feito uma outra coisa. Eu poderia ter dado de entrada, por exemplo, em um carro que estão me oferecendo para me comprar. Tá certo? O valor que eu paguei nesse celular eu poderia ter dado de entrada inicialmente no carro, numa proposta que fizeram para mim. Fizeram uma proposta para mim comprar um carro aí, precisando parar de andar a pé e de ônibus. Então, mas eu já tô com esse celular. O valor que eu apliquei nesse celular, eu vou ter que arrumar um outro dinheiro. O valor que eu apliquei no celular, que eu poderia dar de entrada no carro na proposta que me fizeram, eu não vou fazer. Eu fiquei sem dinheiro porque eu adquiri o celular. Quando a empresa adquire estoque, ela já pagou por ele também. Ele já está lá parado. Vai aparecer oportunidade para a empresa? Se aparecer oportunidade para a empresa, ela não vai poder aproveitar não com aquele capital, porque já está ali no estoque. Aquele estoque se tornar obsoleto, ela perde. Ou totalmente, ou então vai ter que fazer mais barato. Então, é um risco. É um recurso oneroso, um recurso mais caro. Duplicatar a receber, ou qualquer tipo de título a receber, letras a receber, contas a receber, seja qual é o nome técnico que vai se utilizar lá, é oneroso. É caro esse recurso. Por quê? Porque o cliente pode não pagar. Ponto. Pode acontecer inadimplência. Quando acontece um momento de crise, como que eles estão vivendo, acontece muito inadimplência. É caro, tá?
E aí tem que tomar um cuidado no gerenciamento do gestor financeiro, porque pode-se ter um valor enorme para receber, ou seja, pode-se ter muito dinheiro aplicado em duplicatas a receber, e pode ser ter um valor enorme aplicado em estoque, né? Nas aulas que a gente dá para logística, a gente percebe que isso é muito comum por muitas organizações, inclusive grandes, e isso passa despercebido por ser uma prática, né? Então tem que isso é o cuidar, são as nuances aí de cada área, né? E outra coisa, há um conflito de interesse entre as áreas. A área de finanças sempre vai ter um conflito com várias outras áreas, porque cada área ela vai querer realizar o que precisa para fazer melhor sua função. Então, se a área de marketing precisa fazer uma publicidade para melhorar a imagem da empresa, para vender mais um produto, para o marketing é eficiente fazer aquilo, ele vai querer fazer. Mas pode ser que a finanças veja aquilo como um gasto desnecessário, né? E a finança pode não querer liberar o capital, porque ela pode ver como um gasto desnecessário, ao passo que o marketing pode ver como uma necessidade, até para vender mais. Isso pode acontecer em qualquer área. O recurso humano pode achar que precisa fazer um processo seletivo para contratar, sei lá, mais 3 vendedores para o final do ano. A gestão financeira pode achar isso desnecessário, achar que só contratar uma está suficiente. Então, sempre há um conflito de interesse entre a área financeira e as outras áreas. Tá bom? Olha lá o exemplo, para a gente poder também falar desse conflito entre as finanças e as outras áreas. Olha lá. Estoque elevado de matéria-primas e de materiais auxiliares beneficiam as operações das áreas de suprimento e de produção. Das áreas de suprimento, porque né, ele sempre vai estar atendendo as demandas, né, por exemplo, do próprio setor de produção. O setor de produção, porque ele não vai parar, ele tem estoque, ele não para. Então, não corre o risco de parar, se aumentar, ter uma demanda elevada de uma hora para outra, tendo o estoque lá parado, tá? Então, estoque elevado de matéria-prima e de materiais auxiliares beneficiam as operações das áreas de suprimentos. Estoques elevados de produtos em elaboração e de produtos acabados oferecem vantagem para áreas de produção e de vendas, né? Porque a área de produção cumpre as suas metas, e a de venda também tem produto para atender seus clientes. E a de venda, fazendo com que os saldos das duplicatas a receber se eleve acima do que é desejável. Mas o termo técnico aqui embaixo, dilatação, é o aumento do prazo de utilização do financiamento por até 2 semestres consecutivos. Opa, o Vitor Marques está dando opinião aqui. Vitor Marques falou aqui o seguinte: em vez de disponibilizar trajeto para todos os destinos, ele escolheu deliberadamente só oferecer poucos aos diretos, para não aumentar o preço da passagem a fim de cobrir os custos de refeições. Decidiu não oferecer comida. Em lugar de permitir que os passageiros reservassem os assentos com antecedência, determinou que seriam escolhidos quando entrassem no avião, e não quis vender passagem cara com serviço de primeira classe, oferecendo apenas classe econômica. A empresa resolveu abrir mão de tudo isso, não por omissão, mas por propósito. A perda de cada um desses itens faz parte de uma estratégia pensada para baixar os custos. Olha lá, o Vitor estava dando exemplo aqui de uma empresa aérea. É isto, né? É isso aí. A Southwest é uma empresa aérea, ou Vitor? É uma empresa de turismo? O que que é? Vitor Marx. Ele deu exemplo aqui, né? De alocação de recursos inteligente. Aí a gente viu, né? Ah, tá certo, de aérea, né? Airlines, beleza. Obrigado, Vitor. Vitor sempre participativo. Esse menino é um prendado. Presencial também, viu? Presencial e remoto não muda não, é a mesma pessoa. Presencial é a mesma coisa, participa do mesmo jeito. A gente tem alguns exemplos, então, que, por exemplo, manter estoque pode ser vantajoso para várias áreas. Porém, olha só, a administração financeira
ela vai pensar em eliminar o estoque, excesso, né? Porque para ter estoque, comprou, gastou dinheiro financeiro e a finança vai estar preocupada com sua visão, né? Vai estar preocupada com sua visão de ter disponibilidade de dinheiro para compra desse estoque e aí os efeitos sobre a rentabilidade das operações, porque quando a gente vê lá, quando a gente vai apurar os custos, né? Quando a gente vai apurar o resultado, quanto mais custo você tem, mais reduz o resultado, que é o lucro. Reduzindo o lucro ele vai refletir sobre a rentabilidade, a porcentagem de rentabilidade ser maior ou menor. Em outras palavras, quanto maior o custo, menor o lucro, menor a rentabilidade. E a finança tem o papel de manter a rentabilidade alta. Então, ela está preocupada com isso. Para traduzindo, de outra forma, a finança não quer saber de estoque alto. Porém, o estoque alto poderia ser vantajoso aí, né, para várias áreas, para a área de suprimentos, para a área de produção, para a área de vendas, né? Então, mas a finança não quer saber. Então, está um conflito entre áreas, né, de finanças e entre outras áreas. Às vezes, outras áreas podem querer tomar uma decisão e a finanças pensar em caminho contrário, tá? Outras palavras muito da gestão financeira, tá? Liquidez e rentabilidade. Gente, liquidez é capacidade de pagamento. Então a gente volta um pouco na questão do capital de juros, no capital de giro, e a capital de giro ele tem ele tem essa entorno, né, da capacidade de pagamento ou solvência, liquidez e capacidade de pagamento, tá? E a transformação, né, a capacidade que um determinado item tem de ser transformado em dinheiro. Então, quanto mais próximo de ser transformado em dinheiro um item mais líquido ele é. Quando a gente analisa o balanço patrimonial de uma empresa, por exemplo, e analisa o caixa tem liquidez máxima, porque o caixa já é dinheiro. Mas, por exemplo, se você analisa no balanço patrimonial uma máquina é permanente. Não tem a intenção de se transformar em dinheiro. Você pode vender uma máquina, porque no mundo capitalista você pode vender tudo, mas não é a intenção de vender. Porém, uma máquina, um ativo fixo, ele é menos líquido. Nossa, o Dominique também. Dominique, depois eu vou verificar e vou te falar, eu vou falar esse problema aí que está acontecendo com você, porque aconteceu até com o professor hoje isso aí, com outros alunos. A Gisele, ela teve que, acho que é de sala aqui mesmo, teve que reinstalar o Teams para poder conseguir aí ter aula, tá? Posterior à aula, eu vou até conversar com o Laci aí. Então, liquidez é a capacidade ou facilidade de um determinado ativo de uma empresa ser transformado em meios líquidos, dinheiro, se transformar em dinheiro. Então, uma máquina tem menos liquidez que o caixa é o próprio dinheiro. O dinheiro em caixa de uma empresa é um ativo perfeito líquido, porque já é dinheiro, né? Enquanto a máquina para uso de produção é menos líquido, pois pode demorar para se transformar essa máquina em dinheiro, por meio de uma alienação e tal, uma venda. Para manter a liquidez, os setores financeiros das empresas eles precisam estar sempre negociando, tá? E nessas negociações muitas vezes eles conseguem condições favoráveis. E quando acontece, por exemplo, de uma concessão de crédito para os seus credores ou fornecedores, claro que as empresas não podem dispensar, porque isso traz capacidade né, de liquidação. Então, nem sempre, às vezes, as empresas não conseguem cumprir os seus compromissos de prazos. Situações, por exemplo, que as demandas dos seus clientes projetados não acontecem. De outra forma, a empresa estimulou vender uma determinada quantidade em valores e na prática ela vendeu menos. Ela dependia daquela quantidade vendida para o valor gerado para pagar um credor. Isso não aconteceu. Então ela negocia essa dívida e quando o credor, né, dá um prazo a mais, isso é bom. Quando também algum outro credor oferece oportunidade de crédito, a empresa, mesmo que ela não precise utilizar naquele momento, ela tem que aproveitar, porque tudo isso vai de encontro a manter a
liquidez, né? A capacidade de pagamento. Um exemplo aqui para falar, aqui parece estar muito técnico, muito termo muito técnico, mas a gente pode levar isso para o nosso dia a dia, né? É igual você que tem o seu salário, o seu valor determinado e a sua capacidade de gastos por mês. Muitos usam o seu salário no limite, recebeu, tinha uma série de dívidas, paga tudo que tinha para pagar e pronto, paga tudo, mas fica sem nada. Outros não conseguem pagar tudo no mês só com seu salário porque gastam mais do que ganham. Outros conseguem pagar e ainda usufruir o seu salário durante o mês. Às vezes, a gente encontra pessoas que ganham bastante, que estão nessas três condições, e às vezes você encontra pessoas que ganham pouco e estão nas três condições. Quero dizer, às vezes eu encontro pessoas que ganham muito e gastam mais do que o seu próprio salário, isso é de verdade. E às vezes você encontra pessoas que ganham pouco, mas elas têm a valor de dinheiro durante todo o mês porque sabem gerenciar adequadamente. Da mesma forma é a empresa. E a preocupação do gestor financeiro, né? Vai falar que você nunca conheceu alguém que se endividou com vários cartões de crédito ou com empréstimos em bancos e ficou sem capacidade de pagamento. Então ficou sem liquidez essa pessoa. Então é importante para o gestor financeiro, né, saber administrar o dinheiro, os recursos, né, financeiros, para que tenha sempre ativos líquidos em momentos importantes, quer dizer, sempre tenha dinheiro disponível para quando tiver uma necessidade de conseguir quitar, né? Solvência é capacidade de pagamento. Insolvência é quando a empresa ela é igual aquele cara super endividado que gasta mais do que o salário dele. E aí ele não consegue fazer as coisas. Uma empresa insolvente ou que tem insolvência é isso, né? Uma empresa pode surgir devido ao excesso de imobilizações ou de estoque. Quer dizer, a falta de dinheiro para a empresa movimentar o seu negócio, a insolvência, ela pode acontecer com a empresa, por exemplo, que começa a comprar muitos ativos, muita máquina, ferramental, mais do que ela vai usar, mais do que a sua capacidade, isso daí são imobilizações. E fica lá parado, tá? Ou ela compra muito estoque, aquilo que eu falei, também é dinheiro parado. Ou ela não tem um planejamento adequado de concessão de crédito, concede muito crédito a muitos clientes, né, vende a prazo, vende a maioria dos seus produtos a prazo, para receber a longo prazo, depois não, como tem que receber em longo prazo, ela tem dívida em curto prazo e ela não consegue pagar. Recebe depois, né? Paga antes, recebe depois. Então, o equilíbrio entre os prazos de pagamento e recebimento também é importante. A capacidade da empresa cumprir seus compromissos financeiros é afetada pela composição de fontes de fundos, quanto pela composição de ativos. Então, aquele conjunto de lugares onde ela pode retirar o dinheiro disponível para ela e também a maneira que ela aplicou isso dentro da empresa vai ter a ver com a capacidade de solvência aí, de pagamento e solvência. O que é solvência? Professor, que nome diferente, né? Que nome esquisito. Solvência, não é sorvete, não, é solvência. Solvência solvência é a capacidade de pagamento. A empresa opera bem o dinheiro. Ela só gasta aquilo que ela pode gastar. Ela opera de maneira adequada ao seu capital. Ou seja, a empresa tem solvência. Agora, quando ela gasta mais do que a sua capacidade, porque as empresas são como pessoas, tem pessoas que fazem isso. Inclusive, eu gosto de participação de exemplo. Vou até abrir porque eu vi melhor aqui que a nossa amiga Roseli deu um exemplo aqui, né, Roseli? E é verdade lá. Roseli está falando de uma pessoa que ela conhece aí,
que eu acho que ela falou que gasta mais do que ganha. É isso aí, Roseli? Ah, ela conhece muitas pessoas. Tem algum exemplo específico aí, Roseli, que você possa dar? Não precisa citar nomes, não. Como que é isso aí? E eu tô ouvindo sua voz, hein? É igual aquele programa de rádio. Fala que eu te escuto. Não, não é programa de rádio, não. É programa de televisão, né? Da Record. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. A Renata falou alguma coisa. Ih, tá caindo também aí? Então tá bom. A Roseli, acho que ela ficou tímida ou ela saiu da sala, não sei. Não, ela saiu não, ela tá aqui. Ela falou o seguinte: que ela conhece muitas pessoas que sempre ficam devendo e sem dinheiro para os gastos do dia a dia. Mais alguém? Me dá só um ok se vocês não querem falar. Tipo, ok, se você conhece alguém assim. Só um ok já tá bom. Não quero falar, professor, não quero falar agora. Como assim, professor? Pessoas que gastam mais do que tem? É, você chega no final do mês, a pessoa gasta. Tem algum exemplo? Conhece alguém assim? Já ouviu falar nessa história? A pessoa tem o salário dela e ela gasta mais do que ela ganha. Chega no final do Todas mês, as ela consegue. pessoas, professor, fazem isso. Só as conscientes ou as que não têm muitas coisas para pagar que não faz. É bem difícil. Bem difícil, né? Olha lá, alguém vai exemplificar. Fale aí. Quem tava falando? Eu falei que tá caindo muito aqui, toda hora eu tô derrubando. Gente, eu acho que hoje o Teams tá pior do que os outros dias, porque teve problema bastante. Bastante gente falando disso, até professor hoje me falou que não conseguiu entrar na aula por causa disso. Nossa, tá demais. Tá punk. Professor, Oi. uma empresa que a gente olha e pensa que é bem consolidada financeiramente é o Nubank, que deve Nubank. mais do que é um banco, Sim. deve mais do que tem de receita. Lógico, eles Olha devem lá. agora, futuramente, a meta deles é crescer, né? E poder Olha superar lá. essa dívida, mas a dívida deles é muito grande. Quer dizer que o Nubank ele é mais endividado e gasta mais do que ganha, mais ou menos isso. Ou já gastou em algum momento. Não, professor, é porque, tipo assim, como o senhor citou dos debêntures, os tá. bancos também eles oferecem debêntures. Sim. E os CDBs é como se eles pegassem, oferecessem um certificado para as pessoas, oferecessem um título, essas Sim. pessoas compram títulos e aí tem a taxa, né, deles, o DI, e aí Sim. a pessoa recebe em determinado período. Mas, Sim. enfim, eles recebem de outros bancos também para poder fechar o caixa em positivo, Certo. poder mandar para o Banco Central, entendeu? E com Entendi. isso eles acabam ficando com bastante dívidas. Enfim. Entendi. Era aí. Estão em fase de investimento aí. E tá vendo? Cada um é estratégia financeira, né? Então, a estratégia financeira dos caras aí. A gente tá falando de estratégia, como crescer, chegar no mercado, aumentar a empresa. Tá caindo, tá cortando da Roseli também, por isso que ela não pôde participar. Estamos dependendo aí. Tamo forte, firme e forte, estamos brigando, estamos bravo aí, estamos continuando. Mas não é porque a internet está facilitando para nós. Essa questão da gestão financeira que a gente está levantando aqui agora também acaba sendo para nós, né? Acaba sendo para nós uma reflexão. A gente vai pensando sobre o que acontece, né? O que as empresas precisam fazer no processo produtivo aí, né? Veja só, a gente está falando de liquidez, rentabilidade, de custos, olhando de novo para a questão aqui dos estoques, nessa parte aqui, né? E aí, imagina, cada etapa dessa aqui, os custos estão acontecendo, e é preocupante para o gestor financeiro, né? É importante que o custo seja pequeno para não impactar o resultado final, né? E de novo a rentabilidade, crescimento da empresa. Na verdade, tudo está voltado para isso. Então, olha lá, olha os custos. Estoque de matéria-prima precisa ser transformado em estoque de produto acabado, né? Isso leva um período de tempo. O tempo também também é dinheiro. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, de a gente
fala de gestão financeira e de juros compostos, que é o que usa, isso tem uma relação, o valor final tem uma relação com o tempo, né? Isso se é um mês é um valor, se é em 2 é outro. Até quando a gente fez o contrato por valor presente é a mesma coisa. Então, também está envolvido o tempo, tá? Esse tempo é custo, é o tempo que você leva para ter o retorno, né? Então, depois que você tem um produto acabado, você precisa também de outro tempo, né, para ele ser vendido, né? Para ele ser transformado em dinheiro. As duplicatas, elas já têm, é mais ou menos uma garantia para receber, porém, as duplicatas, elas precisam ser cobradas. E quando elas são pagas pelos clientes, aí sim elas se transformam em dinheiro, tá? E aí vai. E aí depois tem um prazo para faturamento. Além disso, tem os salários. Então, imagina, é o tempo todo, né? A gestão financeira, ela está o tempo todo pensando na relação de liquidez e rentabilidade. A liquidez e rentabilidade, elas são importantes porque a liquidez, eu tenho que manter a capacidade de pagamento. Para manter a capacidade de pagamento, eu tenho que controlar meus custos operacionais. E tenho que controlar também as entradas e saídas dos recebimentos. Eu tenho que fazer isso no presente, na liquidez, para que lá na frente eu tenha uma alta rentabilidade, tá? Para que eu tenha lucro, para que eu tenha um aumento, um retorno do investimento alto, tá? Então, rentabilidade é o quê? É o grau de êxito econômico obtido por uma empresa em relação ao capital nela investido. Quanto maior esse número apresentado, maior sucesso a empresa teve. Então, a empresa que teve 15% de rentabilidade e outra que teve 16% e outra que teve 18%, a que teve 18% de rentabilidade teve, né, um maior sucesso no capital investido. A rentabilidade é importante. Tá? Olha lá as empresas, né, com maiores valores de mercado em 2020, é isso. A Vale, o que isso quer dizer? Por que ela tem esse valor de mercado? A gente está falando de liquidez e rentabilidade. Esse valor de mercado tem a ver com a capacidade de pagamento que a Vale mantém, né, nas suas operações e com o cumprimento dos seus compromissos e com literalmente o retorno sobre investimento. São empresas, né, que disponibilizam aí ações no mercado, ações, e esses valores, então, como são empresas SA de capital aberto, a gente consegue encontrar facilmente aí em jornais econômicos, os sites de notícias econômicas. Mas esse valor da empresa, o interesse, a importância da empresa, esse valor dela é refletido com a adequada gestão financeira dos seus recursos. Então, também analisado e olhado para essa empresa a capacidade de pagamento, de manutenção de liquidez e o retorno que ela tem sobre, né, com essas operações que ela faz sobre o capital. Olha lá, né? Foi o que eu falei. A gente viu aqueles valores lá de algumas empresas e o valor, né, que é o valor de mercado dela, tem a ver com a capacidade que ela tem de gerar lucros, né? Com a capacidade e a demonstração do know-how dos seus gestores. E aí vai de encontro ao acionista que vai achar interessante ou não investir valor nessa empresa. Uma empresa que gera altos valores de retorno e lucro pelo seu histórico, vai ser interessante para um acionista, porque o acionista ele quer ter retorno financeiro, né? Ele está aplicando dinheiro lá, aplicando capital, ele está pensando como empresa também, ele quer maximizar o seu capital. Então, é lógico que isso vai ser atraente para o mercado, isso vai ser atraente, isso, a empresa que traz esses altos retornos, ela vai ser atraente, não vai ter problema nunca de liquidez, porque as ações vão ser interessantes, os caras vão comprar ações, vão injetar dinheiro na empresa, ela vai ter dinheiro para trabalhar, ela vai conseguir cumprir os seus compromissos financeiros no prazo, aí não vai manter custo baixo, vai manter altos lucros e, consequentemente,
a alta rentabilidade. Então, vai se cumprir a função da gestão financeira, maximizar aí o capital da empresa. Então, a relação toda, né, toda a relação, todos os cálculos que a gente vai fazer complexo, fácil, todos os levantamentos, todos os planilhas que a gente vai usar para lidar com o valor aqui na gestão financeira, isso é um treinamento com o objetivo final da função financeira numa empresa, que tem finalidade lucrativa, que é a empresa, que é a maximização da riqueza, né? Então, isso está voltado à perspectiva de longo prazo. Essa empresa está indo bem hoje, mas daqui a 10, 20, 30 anos ela vai bem. A Petrobras, por exemplo, ou a Vale, né? Ou o Banco do Brasil, né? Valor do dinheiro no tempo. Então, a riqueza da empresa também tem a ver com isso, porque ela tem que olhar para o mercado e verificar, por exemplo, quais são as taxas de juros que ela tem que aplicar. Hoje em dia, a gente está percebendo aumento em vários setores, vamos falar hoje especificamente do gás, ou dos combustíveis, né? E a Petrobras, ela é uma empresa estatal, então, e SA, ela vende ações na Bolsa de Valores. Um dos representantes da administração geral da Petrobras estava falando desse conflito que estava tendo da Petrobras e o governo, e é um conflito interessante, porque ele estava falando o seguinte, o governo ele quer interferir, mas ele tem que ver que a Petrobras é uma empresa capitalista e tem seus investidores. E os investidores injetam o dinheiro na empresa porque eles querem ganhar, né? Então, assim, quando a Petrobras precisa acompanhar o mercado internacional, quer dizer, o petróleo é cotado em dólar, é cotado no mercado, com base no mercado internacional. Fica muito caro para nós combustível no Brasil. Porém, a Petrobras ela precisa acompanhar o mercado internacional, né, segundo o seu administrador, para que ela tenha papéis interessantes para quem vai investir na empresa. Então, o valor do dinheiro no tempo, ela precisa acompanhar essa realidade de mercado para quem vai investir na Petrobras ter a tranquilidade, né, que ele vai continuar tendo altos rendimentos. Afinal, né, ela vai seguir essa tabela internacional. Agora, se a Petrobras tiver uma limitação e ela tiver que seguir uma tabela mais restritiva nacionalmente para baixar o preço dos combustíveis, é bom para a população, é bom para mim enquanto se eu tiver um veículo, é bom, né, para o pessoal do dia a dia, mas para a empresa e para os investidores é ruim, é o outro olhar, porque aí quer dizer que vai entrar menos dinheiro na empresa e esses caras vão ganhar menos dinheiro com suas ações. Então, o foco também é o retorno do capital próprio, porque o sócio, ele aplica, ele quer retorno, ele está ganhando dinheiro com aquilo, que é o lucro, né? Retorno compatível com o risco assumido. Então, quando o risco é alto, o retorno tem que ser alto. Quando o risco é baixo, o retorno tem que ser baixo. E a preocupação com dividendos aí são, né, metas que têm a ver com a maximização do capital, com o aumento do valor financeiro. Tá? Agora, o que acontece, gente? Esses índices de viabilidade, a gente falou uma parte bem teórica aqui, esses índices de viabilidade, a gente vai fazer um cálculo, tá? Lembra da fórmula do valor presente, que eu abri aqui, calculei mostrei as fórmulas? Aqui a gente vai fazer um cálculo. Então, eu vou parar aqui em índices de viabilidade, porque esses índices eu vou mostrar na tela para vocês como calcula um a um, como eu mostrei as fórmulas do valor presente. Vou explicar o que é, como as empresas utilizam. Eu falei uma parte teórica e agora a gente vai fazer uma parte prática. Como que os caras veem isso na prática? Vamos ver. E a gente vai fazer esse cálculo desses índices de viabilidade. Então, esses índices de viabilidade, eu vou explicar e a gente já vai fazer. Igual eu estava falando do valor presente. Então, esse aqui eu vou dar uma pausa nesse item aqui, tá? Porque não dá tempo a gente explicar e fazer. Eu quero explicar e fazer igual a gente fez a fórmula do valor presente. Aqui era para a gente ter uma visão geral de termos aí da aula de gestão financeira, como que ela é complexa e tal.